nosso quadro Fala Doutor de todas as terças-feiras. Hoje o nosso tema, como eu já dei o spoiler lá no começo do programa, é o bruxismo, um problema que afeta cerca de 40% da população, número bastante chamativo. E para falar sobre esse tema, hoje a gente recebe a Flaira Rita dos Santos, que é professora de odontologia da Unisociesc. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Ver Mais. Flaira, hoje a gente está te recebendo aqui para responder várias dúvidas, é um problema muito comum e que muitas pessoas têm dúvida, né? E eu já queria até começar te perguntando que é como identificar o que é o bruxismo, afinal de contas. Boa tarde, quero agradecer pelo convite de estar aqui, representando a Unisociesc. Então, o bruxismo, ele é um distúrbio. Algumas pessoas acreditam que seja uma doença, que seja um hábito, mas recentemente ele foi categorizado como um distúrbio que acontece no sistema nervoso central e afeta os músculos da mastigação, afetam os dentes, ocasionando aí esse desgaste. Mas ele se apresenta como o hábito de ranger ou apertar os dentes, seja dormindo ou seja acordado. Isso que eu até queria te perguntar, porque não é só durante a noite, durante o dia também, né? Durante o dia também. Então, o bruxismo, ele também é conhecido como uma parafunção. Para a gente entender o que é o bruxismo, a gente precisa entender um pouquinho do que é a parafunção. A parafunção é tudo que a gente faz com a nossa boca, com os nossos dentes, que não seja para engolir, mastigar, engolir, nos alimentarmos, falar ou respirar. Então, muitas vezes, não é somente ranger ou apertar. Pode ser o hábito de mascar chicletes com frequência, morder objetos, roer as unhas. Então, muitas coisas estão categorizadas como uma parafunção e o bruxismo também é uma delas, que é basicamente apertar ou ranger os dentes. Olha só, eu tenho mais perguntas para fazer, mas eu sei que a galera de casa, como eu pedi, eles já estão participando e a gente vai ver a mensagem aqui agora de uma dessas pessoas, porque realmente são várias dúvidas, né? A Rose diz o seguinte: tenho bruxismo, já fiz tratamento, uso a plaquinha para dormir, mas já perdi 2 dentes. Alguns estão moles e agora o meu maxilar está saindo do lugar. Nem sei mais o que fazer. Que coisa, né, Rose? O que você falaria para ela, assim, Flávia, sobre esse relato da Rose? Rose, que pena que a tua situação chegou nesse estado, né? Então, muitos pacientes, eles buscam o tratamento quando os sinais, os sintomas já estão muito avançados. E usar a plaquinha não é a solução para tudo. Então, o tratamento ele tem que ser multidisciplinar. O dentista ele entra com as orientações, com o uso da placa, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, mas ele precisa ser um tratamento concomitante com profissionais da saúde mental, educadores físicos, fisioterapeutas e tem que ter esse acompanhamento. Quando o paciente chega a um estado onde os dentes já amoleceram ou já perderam os dentes, a gente precisa ter uma atenção muito maior, porque nós já estamos aí tendo um quadro grave da apresentação do distúrbio. Então, a gente precisa aí ter uma relação muito próxima com esse paciente para poder acompanhar. Meu conselho para você é: busque um profissional da sua confiança que vai poder te orientar nesse tratamento, que não é somente instalar a placa e acreditar que aquilo ali vai ser suficiente, precisa de muito mais. Recado bem importante, esperamos que tenhamos ajudado a Rose, né? E tem mais mensagem, né, produção? Acho que tem mais um relato aqui, tem mais uma pergunta que a gente pode ler aqui também sobre bruxismo. O Alcione diz o seguinte: eu tenho bruxismo e ultimamente tenho me acordado até com dor de cabeça. O que eu devo ou posso fazer? Flávio, no que é esse caso aqui do Alcione, o que a gente pode falar para ele? Dor de cabeça é um dos sinais mais comuns que o bruxismo pode manifestar. Então, os pacientes eles relatam muita dor nas articulações, no pescoço, nos ombros, que às vezes eles não relacionam com o bruxismo. Eles acreditam que seja um cansaço muscular, uma tensão, e não deixa de ser. Nesse caso, a gente já tem aí um diagnóstico prévio, já que o paciente já observou que está tendo episódios aí de bruxismo. O que ele precisa fazer é buscar um dentista que seja especialista ou que tenha bastante conhecimento na área da dor orofacial, para que possa dar a orientação adequada para ele e iniciar esse tratamento que, como eu disse, é multidisciplinar. Falando em tratamento, aproveitar esse gancho, quais tratamentos? É um tratamento só? Tem vários tipos? O que a gente pode falar sobre esse assunto? Então, uma coisa que não existe é uma cura para o bruxismo. Então, todos os distúrbios ou doenças que não existem cura, elas precisam ter um tratamento contínuo, onde a gente vai trabalhar em aliviar os sintomas. Então, o paciente que tem essa condição, ele precisa fazer esse tratamento que vai começar muitas vezes pelo dentista. É o dentista que vai diagnosticar e dar o início, mas ele é multidisciplinar, como eu falei. Então, o bruxismo, a causa inicial dele é estresse e ansiedade. Então, É sempre ou a às maioria? vezes é relativa. A grande maioria é estresse e ansiedade. E aí você pode
né, se perguntar, conhece alguém que nunca teve estresse ou ansiedade? Impossível. É muito difícil. Por mais que seja relativo, por mais que às vezes os sinais do seu estresse, da sua ansiedade sejam diferentes do meu, todo mundo tem episódios, às vezes mais graves, às vezes mais leves, mas a causa inicial do bruxismo pode estar associada a isso. E o dentista sozinho, ele não vai ser suficiente nesse tratamento. Esse paciente precisa entender que ele precisa buscar ajuda, né, emocional, ajuda fisioterapeuta, né, e talvez aí o profissional da educação física, que eu acredito que está muito associado aí, porque tendo bons hábitos, melhorando os hábitos de saúde, aí a gente consegue controlar os sintomas. Mas é uma doença, né, um distúrbio que não tem uma cura e precisa de um tratamento. Isso que eu te perguntar, essa questão, essa necessidade do tratamento, quais são as consequências para esse paciente que tem o bruxismo, assim, além, né, da parte... Essa parte direta, né? Outras, as indiretas também, né? Então, ele vai começar de forma sutil, como no caso do Alcione, uma dor de cabeça. Às vezes, o paciente vai abrir e fechar a boca e vai sentir um desconforto na articulação, vai sentir um estalidinho. Eu estou abrindo a minha boca e estou sentindo uma crepitação, eu escuto um barulho. Isso é um sinal que você pode estar tendo bruxismo. Ou casos aí um pouco mais avançados, onde o paciente percebe que os dentes estão quebradiços, está com os dentes gastos, os dentes estão ficando moles, né? Claro que não é somente essa causa, mas pode estar muito relacionado, ou num caso como da nossa primeira pergunta, onde a paciente já chegou a perder os dentes. Foi um caso já bem sério, né? Bem sério. Falando nisso, chegou mais uma pergunta aqui, a gente vai colocar mais um ato, que é um tema, como eu falei, muitas pessoas acabam tendo, né? Sim. Então realmente gera muita dúvida. A Jennifer, o bruxismo em pessoas ansiosas aumenta de intensidade e na gravidez é comum? Tem alguma relação com a gravidez? Ele não é causado na gravidez, né? A gravidez não é a causa, mas pode intensificar por quê? Esperar um bebê, gerar uma vida, gera muita ansiedade. Então, é um momento em que o corpo da mãezinha está passando por muitas alterações, é uma descarga hormonal gigantesca. Então, é normal que a ansiedade aumente e, com isso, os episódios se tornem mais frequentes e mais intensos. Então, sim, pode estar relacionado com a gestação, com o momento que você está passando na sua vida e está gerando essa intensidade, mas a gravidez não é a causa. E tem caso de bruxismo em criança também ou é só mais para a fase adulta, assim? Infelizmente, sim. E muitos pais observam e procuram atendimento dizendo que escutam seus filhos rangendo muito os dentes enquanto dormem. E as causas são bem parecidas. Crianças também têm estresse e ansiedade, né? Por mais que sejam causas diferentes, como a gente comentou, eles também apresentam e com isso eles necessitam de tratamento. O que vai mudar nas crianças é a abordagem. Com os adultos, né, um dos tratamentos que a gente elege aí com uma grande maioria, né, o início desse tratamento é a plaquinha, né, que a gente conhece como placa mio-relaxante ou placa estabilizadora, placa oclusal. Ela é uma placa rígida que vai ser colocada entre os dentes para que o paciente possa dormir com ela e, com isso, amenizar os sinais, os sintomas desse distúrbio. Nas crianças, essa abordagem precisa ser um pouco diferente, porque se for colocar uma placa rígida e não ter essa manutenção, a continuidade, a gente vai estar impedindo o crescimento, né, dos maxilares. Então, o tratamento leva uma abordagem um pouquinho diferente, mas o diagnóstico é muito parecido e sim, precisa tratar. Para fechar bem rapidinho aqui, existe alguma forma de prevenção? Sim. Hábitos saudáveis. Então, hábitos de higiene do sono, paciente assim, tomar cuidado com as telas, cuidado com cafeína, bebidas alcoólicas, que são fatores que podem aumentar os distúrbios, né, os casos de bruxismo. Exercício físico, ele pode ajudar a prevenir e manter, né, o máximo possível a saúde mental. Cuidar da nossa saúde, das nossas emoções, está muito envolvido com isso. E o principal disso tudo, né, para você que já tem o diagnóstico, que você já sabe que tem, ou se você tem dúvida, procurar um dentista da sua confiança para que te ajude e te oriente nesse tratamento. Com certeza, agradeço demais a sua participação, acho que esclarecemos muitas dúvidas hoje. Obrigado, viu? Eu que agradeço.